A japonesa Yamaha fabrica motocicletas desde 1954. Seu primeiro modelo, o YA1, era curiosamente cópia de uma moto europeia, a alemã DKV RT 125. Com o monocilíndrico a 2 tempos, fez sucesso e em 3 anos ganhava uma irmã de 250 cm3, 2 cilindros e 14 cavalos, a YD1, baseada na Adler MB 250. 10 anos depois, a marca chegava ao mercado europeu e atingia os 305 cm3 com a YM1. Nascia ali o embrião da RD 350. Foi com a série YR que a Yamaha chegou aos 350 cm3. A YR1, lançada em 1967, desenvolvia 36 cavalos a 7.000 RPM, evoluiria para a YR3 em 1969 e a YR5 em 1970. Nesse ano, a Kawasaki lança a Mesh 3 500, uma das motos mais rápidas de sua faixa de cilindrada, demandando uma resposta à altura da Yamaha, a RD 350, que surgiria em 1973. A RD era uma esportiva radical, inspirada na TD1 250 de competição, que chegaram ao Brasil em 1969, para rivalizar com as italianas Ducati, nas provas de velocidade em Interlagos. O motor de 2 cilindros a 2 tempos trazia uma importante evolução, o sistema Torque Induction de admissão por válvulas de palheta, o Heat Valve, um tipo de válvula unidirecional usada no sistema de admissão entre o carburador e o duto de entrada no cilindro. Com 347 cm3, desenvolvia 39 cavalos de potência a 7.500 RPM e torque máximo de 3,8 kgfm a 7.000 RPM. Apesar do torque induction, que pretendia melhor distribuição da força entre os vários regimes de rotação, a faixa operacional entre o pico de torque e o de potência era bem estreita, de 500 RPM, como no motor de competição. O torque em baixa rotação era quase nulo, contrastando com o surto de potência a partir dos 5.000 RPM. Quadro e suspensões eram derivados da YR5, mas havia um freio dianteiro a disco e na versão da RD 350B, lançada em 1975, câmbio de 6 marchas. Leve e firme, ela sentia bastante as irregularidades do piso. Com apenas 143 kg, atingia a velocidade máxima de 166 km por hora e acelerava de 0 a 100 em apenas 7 segundos, passando pelo quarto de milha, que dá 400 metros, por volta de 14 segundos. Vê o ronquinho dela, famosa Viúva Negra. Aê, 2 tempos. Isso matou muita gente no passado, cara. Essa moto andava que era coisa de louco. A RD chegou ao Brasil em 1974, 2 anos antes da proibição da importação de veículos, e logo ficou conhecida como Viúva Negra, uma das mais perigosas aranhas venenosas, em alusão ao seu alto desempenho. Nas ruas era comum vê-la disputando racha de sinal com a Honda CB 750, a 7 galo, já que a CB 500, a Suzuki GT 380 e outras motos de média cilindrada não ofereciam potência à altura da RD.
A vantagem da Yamaha ficava ainda maior com o emprego de escapamentos dimensionados, que traziam maior potência, mas jogavam o torque máximo para um regime ainda mais alto. O ruído estridente do motor em aceleração total ainda deve estar na memória de muitos aficionados, mas além das limitações dos freios, suspensão e, não raro, de habilidade do piloto para tanto desempenho, a RD 350 impunha outros desafios. Era comum que a vazão da bomba de óleo, o autolube, estivesse fora de padrão e que a mistura da marcha lenta estivesse rica demais. Se o usuário não fosse atento a esses ajustes e a conduzisse por muito tempo em baixa rotação, as velas acabavam-se em 1000 km e o motor produzia fumaça azulada excessiva, com a saída do escapamento sempre oleosa. Em 1976, já com as importações fechadas, a Yamaha aumentava sua cilindrada para 400 cm3, ampliando o curso dos pistões para 62 mm e adotava freio traseiro a disco e rodas de alumínio. A potência subiu um pouco, para 40 cavalos a 7.000 RPM, mas o torque máximo passava 4,2 kgfm a 6.500 RPM, indicando uma domesticação do agressivo motor. 2 anos depois, era adotada a ignição eletrônica. Runs awesome. No Salão de Paris de 1979, a RD ganhava a sigla LC, de Liquid Cooled, arrefecida a líquido, com ganho importante de potência, 47 cavalos a 8.500 RPM, e confiabilidade. A cilindrada retornava aos 347 cm3, causando grande perda de torque. Na parte ciclística, uma notável evolução. Era a primeira Yamaha estradeira com monocross, considerada a primeira suspensão traseira monoamortecida dos tempos modernos, com amortecedor óleo-pneumático de carbono em posição horizontal. Os escapamentos cromados davam lugar a pretos e as rodas eram de alumínio com 5 raios duplos. O freio dianteiro agora usava 2 discos, mas na traseira retornava o tambor. Esse modelo evoluía no Salão de Colônia de 1980 para uma versão com pequena carenagem de farol. Com apenas 143 kg e um motor de temperamento agressivo, era uma moto de média cilindrada capaz de dar trabalho até as 4 cilindros de 750 cilindradas. Alcançava 180 km por hora. A distribuição de torque, porém, permanecia crítica. Nada em baixas rotações e um tiro quando o ponteiro do contagiros chegava a 6.000 RPM. Novos cilindros e carburação revista já no ano seguinte buscavam amenizar esse temperamento, mas uma solução mais eficaz era introduzida apenas em 1983, o YPVS, Yamaha Power Valve System, ou Sistema de Válvula de Potência Yamaha. Similar ao adotado apenas 2 anos antes na TZ250 de competição, que tinha comando mecânico, o YPVS de rua tinha controle eletrônico, uma sofisticada inovação. Seu princípio era restringir o escapamento de gases queimados, como se essa janela dos cilindros tivesse dimensões variáveis. Em baixas rotações, a válvula acionada por servomotor, sob o comando de um microprocessador, fechava parte da passagem dos gases. Em alta, liberava a exaustão.
Com o YPVS, a RD 350LC chegava a 59 cavalos de potência a 9.000 RPM e a 4,8 kgfm de torque a 8.500 RPM. Um ganho de 17% sobre o modelo do motor anterior. A suspensão traseira evoluía para uma nova monocross. O freio traseiro voltava a ser a disco e os pneus eram mais largos, com rodas de 3 raios duplos. No ano seguinte, no Salão das Rodas, a RD 350LC era apresentada no Brasil e crescia a expectativa por uma Yamaha de maior cilindrada. Para o mercado brasileiro, representava, enfim, uma opção a Honda CB450, única moto média que o brasileiro podia comprar desde o fechamento das importações em 1976. Em 1985, a RD era toda remodelada na aparência, ganhando ar moderno e esportivo. A carenagem, ainda parcial, vinha fixada ao quadro, não mais movendo-se junto com o guidão, assim como o painel e os retrovisores. Estes, por suas formas arredondadas, aqui ganhariam o apelido de orelhas de Mickey. Farol e lanternas traseiras eram retangulares, havia um para-brisa maior, uma bela tampa no tanque de combustível e escapamentos pretos com silenciadores em tom de alumínio. Novo ganho de potência vinha no modelo de 1986, que passava a 63 cavalos a 9.000 RPM. Neste ano, concretizava-se enfim a fabricação da RD 350LC no Brasil. Da nova unidade da Yamaha em Manaus, começava a sair a moto mais esportiva já produzida no Brasil. Visual e mecanicamente era igual à japonesa, exceto pela taxa de compressão mais baixa e por uma redução de potência, ambas por causa da gasolina nacional de menor octanagem. 55 cavalos a 9.000 RPM, com torque máximo de 4,74 kgfm a 8.000 RPM. Outra perda era a torneira de combustível comum, substituindo a automática, que só liberava o fluxo com o motor ligado. A demora em sua nacionalização trouxe um efeito colateral. Em vez da CB450, a nova Viúva Negra enfrentava na linha Honda a CBX 750F, lançada meses antes, que, embora menos esportiva, tinha 4 cilindros, bom torque em baixa rotação e 82 cavalos. Embora nossa RD andasse muito bem, com velocidade máxima de quase 200 km por hora e aceleração de 0 a 100 em cerca de 6 segundos, a 7 Galo dos tempos modernos era mais veloz e rápida, com 210 km por hora e 5,5 segundos de 0 a 100, mas custava bem mais. Uma decisão da matriz fez com que em 1987 a produção da LC fosse concentrada no Brasil, sendo descontinuada no Japão. Com isso, a moto recebia carenagem integral, como em uma das versões estrangeiras. Novo garfo importado Showa
e discos de freio perfurados, sendo rebatizada RD350R. A palavra export, ou exportação, aparecia com orgulho na carenagem para informar que Manaus tornava-se a origem das RD vendidas em países europeus como Itália e Espanha. Apenas as tradicionais cores e grafismo foram modificados até que na linha de 1991 a Yamaha apresentou uma reestilização. A RD adotava a carenagem integrada às tampas laterais, de modo a ocultar o quadro, e 2 faróis redondos, em vez de um único retangular, lembrando grandes esportivas da marca como a FZR 1000. Os retrovisores já não pareciam as orelhas do personagem da Walt Disney, o afogador estava em melhor posição e a aparência geral se revitalizava após 6 anos de mercado internacional. A Honda já oferecia, à época, a bela e menos potente CBR 450 SR, criando uma concorrência que evidenciava o envelhecimento da RD. A maior desvantagem da Yamaha, porém, estava no conjunto suspensões quadro. Em muitos mercados já havia sido substituída pela TZR 250, dotada de quadro de dupla viga tipo Delta Box, como nas motos de competição de velocidade e quase todas as esportivas de rua do mundo. Não por acaso, era o quadro adotado pela CBR. Uma tentativa de melhorar sua estabilidade foi feita no mesmo modelo de 1991 com os pneus Pirelli MT-75 no lugar do antigo Phantom, desenvolvidos para equipar a nova 450 da Honda em aro 17 polegadas. Foram de certo modo adaptados ao aro 18 da Yamaha. Apesar de melhores que os antigos, sua aderência ainda não atendia às necessidades da 350. Mas não foi só por isso que a Viúva Negra deixou o mercado. Em 1993, as novas regras de produção da Zona Franca de Manaus passavam a considerar nacionais, impondo a alíquota de importação de 4,8% em vez de 40%, motocicletas montadas com componentes estrangeiros. O programa poderia ser mantido por 18 meses até a progressiva nacionalização dos produtos. Embora a Yamaha não tenha inserido nesse sistema uma esportiva de média cilindrada, não considerou viável continuar produzindo a RD350R, com seu conteúdo nacionalizado e sem competitividade ante os componentes estrangeiros. Assim, ainda naquele ano passava a história um mito sobre 2 rodas, a mais bem-sucedida moto de rua de média cilindrada derivada diretamente das pistas, um sucesso de 2 décadas em suas várias gerações. Ao longo da sua história, a RD350 conquistou muitos admiradores. Eu sou um deles. Aí sim, e se você gostou desse vídeo, compartilha lá com seus amigos nas redes sociais, deixa aquele likezão maroto e não se esquece de se inscrever no canal aí e ativar o sininho para receber todas as notificações.